Amém, irmãos. Vamos começar, o culto dessa noite. Vou pedir a Theo para orar, agradecendo, pedindo a Deus que Ele nos conduza nessa noite, em tudo que iremos fazer. Vamos abrir os nossos cantores no hino. 296. Logo após o 366. A ti seja consagrada minha vida, ó meu Senhor, meus momentos e meus dias sejam só em teu louvor. Sempre minhas mãos se movam com presteza e com amor, e meus pés velozes corram ao serviço do Senhor. Minha voz pra sempre toma para o teu louvor cantar. Toma os lábios meus fazendo a mensagem proclamar. Minha prata e ouro toma, nada quero te esconder. Minha inteligência guia só e só por teu saber. A vontade minha toma, sujeitando a ti, Senhor, do meu coração fazendo o teu trono, Salvador. Meu amor e meu desejo seja só teu nome honrar. Fazem que meu corpo inteiro eu te possa consagrar. Amém? Ainda iremos o 366. Em nada ponha minha fé, senão na graça de Jesus, no sacrifício remidor, no sangue do bom Redentor. A minha fé e o meu amor estão firmados no Senhor, estão firmados no Senhor. Se lhe não possa face ver, em sua graça vou viver em cada trânsito.
nossas Bíblias em Mateus 5, do versículo 3 ao 16. Será responsiva a mensagem. Todos irão ler numa só voz. Amém? Vamos lá. Bem-aventurados pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados que choram, porque eles serão consolados. Bem-aventurados mansos, porque eles herdarão a terra. Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Bem-aventurados misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Bem-aventurados limpos de coração, porque eles verão a Deus. Bem-aventurados pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois vós, quando vos injuriares e perseguires, e mentindo disseram todo mal contra vós por minha causa. Exultai e alegrai-vos, porque é grande o vosso galardão nos céus, porque assim perseguiram os profetas que foram antes de vós. Vós sois o sal da terra, e os fogo despido como salgado. Para nada mais presta, senão para ser lançado fora e ser pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre o monte. Nem se acende a candeia e se coloca debaixo do mas no velador, e dá luz a todos que estão na casa. Assim resplandece a vossa luz dos homens, que veja vossas boas obras e glorifique a vosso Pai que está no céu. Amém. Amém, né, irmãos? O versículo 13 que fala, né? Vós sois o sal da terra. A gente sabemos que se o sal ficar ruim, nós sabemos que nós seremos pisados, né? Porque ou o sal tem que ser no tempero certo, nem menos e nem mais. Então, se nós somos sal da terra, nós temos que dar esse testemunho. Vós sois a luz do mundo. Nós não podemos se esconder. Fala, não podemos esconder uma cidade edificada sobre o monte. Nós não podemos estar escondendo Jesus. Deixar de falar onde nós estivermos, falar do amor de Jesus. Que às vezes nas redes sociais a gente posta muita coisa, mas temos vergonha ainda de expandir o nome do Senhor nas redes sociais para quem possa ouvir, não é isso? Agora eu vou estar passando essa oportunidade para a irmã Lourdes, que irá louvar. Graças e paz, irmãos, amém? No Salmo 150, o verso 2 diz: tudo quanto tem fôlego, louve ao Senhor. Vou cantar o hino do cantor cristão, o hino de número 160. Pode me ajudar assim no coro, viu? Deus promete grandes coisas conceder a qualquer que presta crendo de obter a resposta sem na fé enfraquecer. Sua fé, Jesus Cristo, a fé contemplará. Sua fé, Jesus contemplará. Prometida, ele veio o coração e responde à petição. Sua fé Jesus contemplará. Deus tem prometido a quem não duvida, dá-lhe tudo.
Jesus contemplará. Sua fé Jesus contemplará. Sim, o que Jesus promete dar. Ele veio o coração e responde à petição. Sua fé Jesus contemplará. Deus já grandes maravilhas operou, pois alguém que firme nele confiou e que das promessas nada duvidou. Jesus Cristo a fé contemplará. Sua fé Jesus contemplará. Sim, o que Jesus promete dar. Ele veio o coração e responde à petição. Sua fé Jesus contemplará. Sim, creamos no que Deus nos prometeu, pois jamais desonrará o nome seu. Ele o prometeu e não irá negar. Jesus Cristo a fé contemplará. Sua fé Jesus contemplará. Sim, o que Jesus promete dar. Ele veio o coração e responde à petição. Sua fé Jesus contemplará. Amém. Que Deus possa cada dia contemplar a nossa fé no Senhor. Agradeço a oportunidade. Amém. Ainda está com a oportunidade, irmã Grazi. Está me pensando. Cumprimento a igreja, os irmãos, com a paz do Senhor Jesus Cristo. Deus abençoe a todos. O hino que eu vou cantar, eu já cantei aqui. E não gostei muito, não, porque eu tive que ficar olhando para a tela lá, que não tinha internet, né? Mas hoje eu vou cantar. Eu gosto de olhar na cara dos irmãos, né? Cada um. Então, preste bem atenção nessa mensagem, porque é da parte de Deus e nós temos que levar bem a sério o que Ele faz, o que Ele vai fazer com aquele que não se arrepender. Pode soltar, meu irmão. O homem pode ser
famoso no mundo inteiro, ter muitos amigos e muito dinheiro, mas quando morrer nada pode levar. A multidão levará até o cemitério, mas de lá pra frente o caso é mais sério, não terá ninguém para o acompanhar. Sabia que depois da morte segue-se o juízo, não se preparou quando era preciso adorar a Deus, abster-se do mal. Agora não adianta prece, nem Ave Maria, ir aguardar até o último dia a condenação do juízo final. Que adianta a riqueza e a muita fama, se aos olhos de Deus está jogado na lama, espiritualmente não verá a luz. Que adianta a alta posição do homem, se o teu pecado só te consome, fazendo o que faz diante de Jesus. Que adianta ter tudo que o mundo oferece, se tudo mesmo que um dia perece, e a oportunidade para te salvar. Procure enquanto é tempo a aceitar a paz, se morrer perdido não terá jamais oportunidade para te salvar. Foi por você, foi por mim, foi pelo mundo que ele morreu. Então nós temos que aceitar esse Deus na nossa vida. É nossa única saída, nossa salvação. Jesus Cristo é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao céu antes que se decida aceitá-lo e sempre obedecer. A Bíblia afirma que tem dois caminhos eternos, um que leva ao céu, o outro ao inferno, onde o bicho nunca irá morrer. Será que depois de ouvir esse duro recado, continuarás na vida de pecado e a salvação não te interessar? Desculpe-me, não tenho nada com seu viver, estou cumprindo o que é meu dever, a pura verdade a todos falar. Amém. Amém. Passa a oportunidade ao grupo de louvor. Graça e paz. Amém, né? Boa noite, irmãos. O Ministério de Louvor sauda a todos com a graça e a paz do Senhor, amém? Com muita alegria vamos louvar o Senhor e queremos que vocês se coloquem de pé, amém?
dia, lá estava a cena que me impressionou. Um anjo preso a Jacó, que por sua bênção lutou, e abençoado ele foi. Não largava o anjo, e ele muito insistiu, não sairia dali sem suas bênçãos na mão. De tanto ele insistir, o anjo lhe tocou, e abençoado ele foi. Preciso de uma bênção, não vou desistir. Sem ela eu não vou sair daqui. Só saio quando o Senhor me tocar. Não posso mais ficar sem te sentir. Nada vai impedir a unção de Deus sobre mim. Preciso de uma bênção, não vou desistir. Sem ela eu não vou sair daqui. Só saio quando o Senhor me tocar. Não posso mais ficar sem te sentir. Nada vai impedir a unção de Deus sobre mim. Ele muito insistiu, não sairia dali sem sua bênção da mão. De tanto ele insistir, o anjo lhe tocou, e abençoado ele foi. Erga sua voz. Preciso de uma bênção e não vou desistir. Sem ela eu não vou sair daqui. Só saio quando o Senhor me tocar. Não posso mais ficar sem te sentir. Nada vai impedir a unção de Deus sobre mim. Preciso de uma bênção e não vou desistir. Sem ela eu não vou sair daqui. Só saio quando o Senhor me tocar. Não posso mais ficar sem te sentir. Nada vai impedir a unção de Deus sobre mim. Preciso de uma bênção e não vou desistir. Sem ela eu não vou sair daqui. Só saio quando o Senhor me tocar. Não posso mais ficar sem te sentir. Nada vai impedir a unção de Deus sobre mim. A unção de Deus sobre mim, sobre mim, sobre nós. Amém. Iremos continuar louvando, amém? Bater palmas, peregrinando. Peregrinando, vou pelos montes e
e pelos vales, sempre na luz. Cristo promete nunca deixar-me, entre convosco, disse Jesus. Brilho celeste, brilho celeste, enche a minha alma, a glória de Deus, com aleluia, sigo cantando, canto louvores, indo para o céu, sombras à roda, nuvens em cima, o Salvador não onde ocultar. Ele é a luz que nunca se apaga, junto a seu lado, sempre de andar. Brilho celeste, brilho celeste, enche a minha alma, a glória de Deus, com aleluia, sigo cantando, canto louvores, indo para o céu, vou me guiando, anjos benditos que me conduzem para a mansão, mais e mais perto do mestre seguindo, canto louvores da salvação. Brilho celeste, brilho celeste, enche a minha alma, a glória de Deus, com aleluia, sigo cantando, canto louvores, indo para o céu. Brilho celeste, brilho celeste, brilho celeste, enche a minha alma, a glória de Deus, com aleluia, sigo cantando, canto louvores, indo para o céu. Assim agradecemos a oportunidade em nome de Jesus. Agora convido a MCM. Amém? A tua palavra escondi, guardada no meu coração, pra eu não pecar contra ti, Senhor. A tua palavra escondi, minhas vestes no sangue lavei, e das tuas águas
Amém. Saúde os irmãos com a graça e a paz do Senhor. Amém, irmãos? Nesse momento estarei louvando ao Senhor, que Ele é digno sempre de toda a honra e de toda a glória. E que os irmãos estejam em espírito de adoração, para que o Senhor possa estar recebendo o nosso louvor. Amém? Feche teus olhos agora e comece a olhar nesta hora como os olhos da fé por um segundo. Imagine o céu se abrindo, a igreja cantando, subindo e para sempre deixando este mundo. Será o dia mais lindo da história, a chegada dos salvos na glória. Grande festa vai acontecer. Num só corpo estaremos ali, e os irmãos que aqui não conheci, finalmente eu irei conhecer. Quero ver lá o irmão Davi, sua harpa tocar, quero ouvir. Encontrar Abraão e o ladrão que foi salvo na cruz. Quero ver José governador abraçar todos com muito amor. Mas eu sei que o meu coração vai mais forte bater ao contemplar Jesus. Será o dia mais lindo da história, a chegada dos salvos na glória. Grande festa vai acontecer. Num só corpo estaremos ali, e os irmãos que aqui não conheci, finalmente eu irei conhecer. Quero ver lá o irmão Davi, sua harpa tocar, quero ouvir. Encontrar Abraão e o ladrão que foi salvo na cruz. Quero ver José governador
possamos estar todos juntos naquele grande dia. Amém. A irmã Débora está sem oportunidade. Não poderemos deixar, né, que a irmã Débora vá embora sem antes louvar. Porque foi uma guerreira aqui, né? Todos saíram e ela ficou aqui sustentando o grupo de louvor, mas eles não. E por motivo maior, ela está longe de nós, mas sempre perto. Longe assim, mas continua perto nos nossos corações. Amém. Graça e paz, irmãos. Amém? Em Isaías, capítulo 64, versículo 8, nos diz assim: Mas agora, ó Senhor, Tu és nosso Pai, nós o barro e Tu o nosso oleiro, e todos nós a obra das Tuas mãos. Vamos nos colocar de pé e cantar ao Senhor uma música que tem por título Eu Sou Teu Pai, que nós possamos sempre nos lembrar que o Senhor ele está conosco em todos os momentos da nossa vida. Muitos me conhecem pelo nome, outros me conhecem só de ouvir falar. Alguns são de perto e outros de longe. Com licença eu vou me apresentar. Sabe quem eu sou? Eu sou aquele que te ouviu chorar. Eu sou o único que escolheu ficar. Amigo confidente, o pai que sempre sabe te aconselhar. Mais conhecido como Yeshua, o pão da vida, Jeová Rafa. Eu sou a luz no fim do túnel, a força quando a sua acabar. Sabe quem eu sou? Eu sou aquele que te ouviu chorar. Eu sou o único que escolheu ficar. Amigo confidente, o pai que sempre sabe te aconselhar. Mais conhecido como Yeshua, o pão da vida, Jeová Rafa. Eu sou a luz do fim do túnel, a força quando a sua acabar. Agora o Grupo Moriá está sem oportunidade.
Enquanto o grupo estiver louvando, os irmãos se sintam à vontade para o momento de ofertório. Isso. Boa noite, irmãos. A paz do Senhor, amém? Bora cantar de pé? Ficar de pé para ficar mais forte, né? O povo diz que quando a gente canta em pé, a gente fica mais... a barriga fica melhor. Acho que eu vou segurar o microfone. Vamos cantar. Alegria, prazer. Pensei que hoje nem ia ter esse montão de gente aqui, hein? Todo mundo viajando. Ferreira, tem uns 10 aí viajando. Mas graças a Deus, estamos na paz. Vamos cantar bonito. Senhor, formoso és, tua face eu quero ver, pois quando estás neste lugar, tua graça invade-me, acende a chama, ó Pai, que uma vez brilhou. Vem limpar, brilhar, resplandecer o meu primeiro amor. Senhor, formoso és, tua face eu quero ver, pois quando estás neste lugar, tua graça invade-me, acende a chama, ó Pai, que uma vez brilhou. Vem limpar, brilhar, resplandecer o meu primeiro amor. Acende a chama, ó Pai, bonito. Tá bonito. Vem limpar, brilhar, resplandecer o meu brilho. Vem limpar, brilhar, resplandecer o meu primeiro amor. Glória a Deus. Vamos cantar mais uma. Amém. Perto quer estar, junto aos teus pés. Vamos lá! Pois prazer bonito queria nele te adorar. Tá lindo tudo que há em mim. Quero
Amém. Convido aqui, Evânio, para estar se orando por dízimo e oferta dessa noite. Que Deus... Amém, Senhor. Amém, Jesus. Amém. 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 Estamos assim, não poderíamos deixar de saudar os nossos visitantes aqui nessa noite, né? Está assim um bom número de visitantes aqui hoje. É a irmã Jussiara trouxe assim a família. Está ali conosco o cunhado dela, Edson. Quem não conhece é o filho de Misael, irmão de Roberto. Irmão, fique de pé. Sua esposa, seus filhos. E tem Erisvaldo também, que é irmão. Roberto já vive aqui, que é o esposo de Júcio, já vive aqui direto. Temos aqui Lucas e seu filho Levi também, aqui conosco essa noite. Temos ali os adolescentes também ali na galeria. Que Deus esteja assim, né, poderosamente assim, abençoando a vida de cada um. O esposo de Lourdes não é visitante, né? Está aqui conosco, mas não é visitante, né Zé? Graças a Deus. Nós estamos assim, tem as meninas ali, tem Cris e Cristina conosco também. Tânia Marrosa também, aqui sempre conosco. Nós queremos assim agradecer cada uma, né, de forma especial. Tem Fernanda também, que todo dia me prometia dizendo que vinha, mas o querer não é nosso, né, a hora é do Senhor. E ela está aqui conosco nessa noite. E nós não podemos deixar de agradecer, né? Porque nós sabemos que aqui é o melhor lugar aonde você está essa noite, é esse lugar aqui. E a igreja esteja assim, dizendo assim aos irmãos, seja bem-vindo em nome do Senhor, não é isso? Sejam bem-vindos em nome do Senhor. Mas antes de tudo, eu quero falar com o irmão Edson, se ele não quer dar alguma palavrinha. Porque, com permissão do nosso pastor, né? Eu já tinha conversado. E como a cidade nós todos conhecemos, sabe quem é ele, não é isso? E nós devemos respeito a nossa autoridade na frente, nós devemos respeito, mas eu já tinha conversado com ele. Você não vai embora sem antes deixar uma palavra para a igreja, não é isso? Saúde a igreja com a paz do Senhor, amém? Fico feliz por essa oportunidade, pela confiança dos pastores e os demais que estão aqui, amém? Quero trazer a mensagem no livro de Marcos, do capítulo 5, do versículo 25 ao 30, que diz assim a palavra de Deus. Então, certa mulher que havia 12 anos tinha um fluxo de sangue, e que havia padecido muito com muitos médicos, e despedindo de todos quanto tinha, nada lhe aproveitando, isso antes indo a pior. Ouvindo falar de Jesus, veio por detrás, entre a multidão, e tocou nas suas vestes. Por quê? Dizia, se tão somente tocar nas suas vestes, sararei. E logo se lhe secou a fonte do seu sangue, e sentiu no seu corpo estar já curada daquele mal. E logo Jesus, conhecendo que virtude de si mesmo sairá, voltou-se para a multidão e disse, quem tocou nas minhas vestes? Vou ler só o 13, o 31. E disseram-lhe os seus discípulos, vê que a multidão te aperta e diz, quem me tocou? Amém? Diante desse contexto dessa leitura que a gente acabamos de ler, a Bíblia vai dizer sobre uma mulher que havia 12 anos, e ali a Bíblia também vai nos dizer que ela já tinha gastado todo o seu dinheiro, e nada lhe tinha lhe curado. Mas quando a gente estamos diante da palavra de Deus, não importa, a demora pode durar 1 ano, 2 anos, mas a vitória vem. Se você tem fé, e ela nunca perdeu a esperança, ela sabendo que Jesus estava na sinagoga, ela, como era uma mulher excluída do meio da sociedade, ela sabia, então ela se foi por debaixo de toda aquela multidão, e ao tocar em Jesus, completamente, o seu fluxo de sangue foi curado. Mas diante dessa palavra também,
tinha outro homem, um príncipe da sinagoga, que se chamava Jairo. E ele também tem chamado Jesus para ir até a sua casa, porque lá tinha uma menina chamada Thalia. E para eles, aquela menina já tinha morrido. Mas para Jesus, nunca é tarde. Jesus ia chegar, vir daquele espanto daquele povo. Jesus fala para todos eles, somente ele, um dos seus discípulos, entraria no seu quarto. E ele chega e fala, a menina somente está dormindo. E mandou que ela levantasse e que desse de comer. Então, o que eu quero dizer com essa palavra? Diante de qualquer luta que vocês estão passando, nunca desanime, porque Jesus vai estar com cada um de nós, não importa o momento, mas tenha fé, permanece na perseverança da oração, porque só Jesus nos cura. Não importa para que o mundo dizer, você não vale, mas para Jesus, você é um grande homem, você é uma grande mulher. Então, permanece firme na palavra de Deus, porque só Jesus nos liberta deste mundo mal, porque a própria palavra nos diz que este mundo já é do maligno. Então, quem nele está, também continuará maligno. Aquele que buscar Jesus, esse terá salvação. Então, agradeço essa riquíssima oportunidade, irmão, em nome de Jesus. Amém, que o Senhor te abençoe poderosamente. Eu vi esse menino crescer, não é isso? Hoje é motivo de alegria para a gente ver que está nos pés do Senhor. E para encerrar a primeira parte, Álvaro vai estar se louvando após o pastor estar com a palavra. Salve a igreja com a paz do Senhor.
Eu quero ver, eu quero vestir as roupas da santidade e mergulhar no santo dos santos. Tenho sede de Deus, eu quero conhecer e quero exalar mais de Deus. Agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Irmãos, graça e paz. Lembra aqui dos nossos avisos da semana, né? Tá ali no mural. Eu sei que algumas irmãs devem estar estranhando, né? Cadê MCM? Escrever errado, tá MM. Jura falou que é uma luta, né? Eu não sei, Jura que sabe. Mas só para lembrar as irmãs que passou por uma mudança, as MCMs, né? Então, assim, a união, não foi Sueli, nem Rose, nem a direção da igreja que mudou, não, viu? A União Feminina Missionária Batista do Brasil, que fez essa mudança, que agora passa a se chamar Mulheres Batista. Porém, as MCMs agora é Mulheres em Missão. A gente vai, com o tempo, se acostumar, né? Mas é preciso. Quando eu entrei aqui, já era MCM. Antes era MCA, né, Cine? Mas eu já entrei como MCM. E agora houve essa mudança. E a gente, com o tempo, vai se acostumando, né? E lembrando que amanhã o nosso círculo de oração será no grupo da MCM. A responsável é a irmã Elisana Moraes. Vou pedir às irmãs que fiquem atentas ao grupo, porque esse mês a oração vai ser no grupo da MCM. Na terça-feira teremos o nosso culto de oração normal. Na quarta teremos o nosso estudo da MCM. A responsável é a irmã Rose. Ok, irmãs? No dia da sessão, a gente vai estar explicando melhor sobre essa nova mudança. Obrigada, pastor. Até acostumar, né, meus irmãos? Meus queridos, amados irmãos, Igreja do Senhor, amigos que estão aqui conosco, boa noite. Graça e paz do Senhor Jesus. Amém. Que alegria, mais uma vez, poder estar aqui com vocês para ministrar a palavra do Senhor. E a oração que fazemos antes de pregar esta palavra é que o Espírito Santo fale aos nossos corações. E por ação do Espírito Santo, possamos sair daqui hoje transformados pelo poder de Deus e pela palavra que será ministrada mais uma vez. Todas as vezes que nós ouvimos a voz do Senhor, pela palavra do Senhor, nós temos a oportunidade de sermos transformados por esta palavra. E se você veio aqui e compreende que esta palavra é poderosa para transformar você, a sua vida, a sua casa, a sua família, eu quero te dizer que você veio para o lugar certo, você está no lugar que Deus deseja falar, e se você crê nisto, você sairá daqui deste culto transformado pela palavra do Senhor. Amém? Você que nos visita, você que é da cidade, que está aqui conosco e talvez mora em outra cidade, está aqui hoje, que alegria poder estar com você e receber você nesta amada comunidade de fé, aqui na PIB de Lafayette. Meus queridos, antes de ministrar a palavra, quero pedir oração durante toda a semana, de segunda até o próximo domingo. Nós estaremos em Salvador. E nós estaremos ali no Congresso, na Assembleia da Convenção Brasileira. Então, com certeza, durante todos os dias, receberemos sempre uma palavra
e nós, como servos do Senhor, seremos ministrados, e com certeza, daquilo que a gente for ministrado, a gente vai ministrar também aqui. Amanhã à noite, por exemplo, nós receberemos o lançamento de missões mundiais na Igreja Batista Metropolitana. Então será uma semana cheia de Deus, cheias de oportunidades, e nós estaremos lá. A Igreja Batista Manancial, não é? Fez um investimento em nosso ministério, e eu louvo a Deus por isso. Porque nem todo pastor tem a oportunidade da igreja poder enviar. Então a Igreja Batista Manancial está me enviando para Salvador, e a associação fez a minha inscrição. Então esse é um investimento que tanto a associação como a igreja tem feito em nossa vida. Mas eu quero pedir a você a cooperação nas orações, que vocês possam ministrar diante do Senhor, orando a Deus, para que durante esse tempo, durante essa semana, eu também seja abençoado pelo Senhor ali em Salvador. Amém? Vamos para a palavra de Deus. A Nina está aqui comigo, vocês devem ter visto, né? A minha esposa. Para quem não conhece, fica de pé, Nina, só para a igreja que não te conhece, te ver. Essa é a minha esposa, viu? A Nina. Glória a Deus. Sei que as irmãs aí têm um carinho muito grande pela minha esposa, os irmãos também. Mas você que está aqui nos visitando e não conhece a nossa família, está aí a minha esposa e eu, estamos pastoreando esta igreja, servindo esta igreja, até o dia que o Senhor permitir. E há alegria e prazer em nosso coração em poder servir vocês nesse pastoreio. Amém? Meus queridos, abram a palavra de Deus no evangelho que escreveu Lucas, capítulo de número 19, versículo de número 1 a 10. Confesso para os irmãos que fiquei com desejo de falar sobre Lucas 15. Fiquei assim, sabe, querendo falar sobre Lucas 15, as 3 grandes histórias de amor contadas em uma parábola. Mas aqui estamos diante desse texto e senti a confirmação pelo Espírito Santo de que deveria ministrar sobre esta palavra. Para você que está na galeria, eu quero me dirigir também a vocês, tá bom? Vocês estão aqui, nós louvamos a Deus pela sua vida. Para vocês que estão aqui, eu quero toda a sua atenção neste momento, porque além de ler a palavra, nós também vamos ministrar daquilo que Deus tem falado ao nosso coração, segundo a palavra do Senhor. Diz o evangelho que escreveu Lucas, capítulo 19. Quem encontrou, diga amém. Diz a palavra do Senhor: entrando em Jericó, atravessava Jesus a cidade. Eis que um homem chamado Zaqueu, maioral dos publicanos e rico, procurava ver quem era Jesus, mas não podia, por causa da multidão, por ser ele de pequena estatura. Então, correndo adiante, subiu em um sicômoro, a fim de vê-lo, porque por ali havia de passar. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, disse-lhe: Zaqueu, desce depressa, pois me convém ficar hoje em tua casa. Ele desceu a toda pressa e o recebeu com alegria. Todos os que viram isto murmuravam, dizendo: quem é ele? Quem ele se hospedara com o homem pecador? Entre mentes, Zaqueu se levantou e disse ao Senhor: Senhor, resolvo dar aos pobres a metade dos meus bens, e se alguma coisa tenho defraudado a alguém, restituo 4 vezes mais. Então Jesus lhe disse: hoje houve salvação nesta casa, pois que também este é filho de Abraão, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido. Amém? O Filho do Homem veio salvar e buscar o perdido. Meus queridos, quando nós olhamos para esta passagem bíblica, nesse texto bíblico tem um versículo que revela todo o plano de Deus, desde Gênesis a Apocalipse.
Quando nós olhamos para Lucas 19, de 1 a 10, nós temos um versículo que resume toda a palavra de Deus, de Gênesis a Apocalipse. É o versículo 19. No versículo 10, quer dizer. No versículo 10, Jesus revela o plano de Deus, desde a fundação do mundo até a eternidade. Daí a grande revelação das Escrituras. O que está escrito aí? Porque o Filho do Homem veio salvar, veio buscar e salvar o perdido. Esse é o plano de Deus. De tudo que o Senhor fez, preservando a nação de Israel até o nascimento de Jesus, e depois do nascimento de Jesus, a morte e ressurreição de Jesus, é esta a revelação das Escrituras para o nosso coração. Um dia eu e você, nós estávamos perdidos, e por causa do amor de Deus em Cristo Jesus, Ele nos encontrou, porque nós estávamos perdidos. Esta é a revelação das Escrituras. Mas eu gostaria de falar sobre um encontro da salvação. Que encontro é esse? É o encontro da leitura que fizemos aqui. O encontro de Zaqueu com Jesus. Zaqueu e o encontro da salvação. Amém? É sobre isso que a gente vai falar. Zaqueu e o encontro da salvação. Jesus estava passando pela última vez em Jericó, quando isso aconteceu. Ele seria morto naquela mesma semana. Aquele era o dia da salvação oferecida àquela cidade. Zaqueu queria agarrar essa oportunidade, e é sobre esta passagem que nós queremos destacar aqui 3 pontos importantes que a gente percebe neste episódio. Amém? 3 pontos importantes nós vamos destacar neste episódio, dos versículos de 1 a 10. Eu sei que a maioria dos crentes que aqui estão, principalmente os mais experientes, já ouviu falar de Zaqueu pelo menos 100 vezes. É assim ou não? Quantas vezes você já ouviu falar de Zaqueu? Várias vezes, não é? Uns 10, uns 20, uns 30 e outros 100. Mas eu quero te dizer que nenhum culto é igual a outro, e nenhuma palavra, ainda que o texto seja o mesmo, é igual. E hoje você vai ouvir uma palavra totalmente diferente. Você nunca ouviu a palavra como hoje, porque a inspiração do pregador é diferente de um para o outro. Então, mesmo que seja o mesmo texto falado tantas vezes, todas as vezes que a gente for falar o texto vai ser diferente. E hoje Deus tem algo muito especial para o nosso coração, porque nesta palavra nós temos um encontro de Zaqueu com Jesus. Este é o encontro da salvação. Amém? Tu lembra o dia que Jesus te encontrou? Tu lembra o dia que você confessou Jesus como único Salvador? Lembra? Eu fui em um dia de sábado. Você lembra o dia? Você lembra a data, ou mais ou menos? É importante esses momentos na nossa vida. Este dia, na vida do Zaqueu, marcou a vida dele, transformou a vida dele, e ele com certeza teve uma nova história daqui para frente, e a gente percebe isso tudo no texto. Então vamos destacar os 3 pontos nesta reflexão. Primeiro ponto: Zaqueu enfrentou obstáculos para encontrar com Jesus. É o primeiro ponto que eu vou destacar. Zaqueu encontrou ou enfrentou obstáculos para se encontrar com Jesus. Tu consegue ver algum obstáculo que Zaqueu teve que enfrentar para ter o encontro com Jesus no texto? Vocês perceberam aí dos versos 1, 2, dos versículos 2, 3, 4, 7. Perceberam os obstáculos que ele teve que enfrentar? Alguns. Lembra do que eu ministrei na terça passada? Que Deus, para nos levar até o propósito, Ele nos permite passar pelo processo. E muito dos propósitos que Deus está preparando para mim e para você, é Ele mesmo que nos coloca em alguns processos que por vezes não é aquilo que a gente esperava. Lembra que eu falei isso?
Nem tudo que acontece na vida do crente, na vida do cristão, é o diabo que está fazendo. Nesse texto, a gente percebe claramente que este homem chamado Zaqueu tem alguns obstáculos para ter um encontro com Jesus. Eu quero fazer, nesse primeiro ponto, esses destaques. O primeiro obstáculo que Zaqueu enfrentou para ter um encontro com Jesus foi a profissão, o status social. A profissão de Zaqueu, o status social dele era uma dificuldade que ele tinha de ter um encontro com Jesus, porque a profissão dele era mal falada entre os judeus. Os judeus odiavam esse tipo de gente como Zaqueu. Aqueles que davam dinheiro emprestado e recebiam em juros, ou colhiam impostos, pessoas desse tipo, nesta época não eram bem vistos. Zaqueu enfrentou obstáculos para ter um encontro com Jesus. E aqui o primeiro obstáculo foi a profissão, o status social. Zaqueu era chefe dos cobradores de impostos da Receita Federal de Roma. Ele era chefe, ele era autoridade, ele tinha autoridade. Ele e seus publicanos extorquiam o povo a fim de obter lucro. Então ele não era bem visto. Ele não era bem visto. Eles eram considerados ladrões e inimigos do povo, pois enriqueciam às custas da desgraça alheia. Seria mais ou menos, como eu não vou falar o apelido que se dá para isso, mas eu vou falar o fato. Seria mais ou menos as pessoas que dão dinheiro emprestado para ter lucro com juros altos. Vocês já entenderam? Entenderam ou não? Seria mais ou menos isso. Ou o banco, quando você precisa, vai lá e entra no cheque especial. Vocês compreenderam? É mais ou menos isso, esse tipo de trabalho. Então ele tinha um status que afastava as pessoas dele e ele de Jesus. E ele sabia disso. Por isso ele fez o que fez aqui nesse texto. A segunda coisa que é obstáculo de Zaqueu ter o encontro com Jesus era a condição física. Ele era o que, irmãos? Baixinho. Ele era pequeno, Osíris. Ele era pequenininho. Tem algum baixinho aqui? Tem muitos aí, Era de pequena estatura, irmãos. Era de pequena estatura, era um pequenininho. Zaqueu era uma pessoa de pequena estatura. Ele queria ver Jesus. Por isso, ele subiu no sicômoro, numa árvore. Uma árvore de copa aberta, com ramos baixos. Ele transformou o seu problema num instrumento para aproximá-lo de Jesus. Ele correu demonstrando pressa para encontrar com Jesus. Então ele percebe que haveria dificuldade para ver Jesus. Ele corre na frente e sobe numa árvore. Agora ele teria condições de ver Jesus. Então, segundo destaque aqui, segundo problema que ele tinha de ter o encontro com Jesus, era porque ele era pequeno. Outra barreira, outro obstáculo que Zaqueu tinha, era o seu orgulho. Orgulho. Versículo 4, o seu orgulho. Então, correndo adiante, subiu em um sicômoro, a fim de vê-lo, porque ali haveria de passar o nosso Senhor. Então o orgulho, ele não quis estar no meio da multidão para ter um encontro com Jesus igual aos outros. Ele subiu na árvore, porque também ele era orgulhoso. Zaqueu não se importou com a condição de rico, deixou de lado seu status, seus títulos, sua fama, subiu em uma árvore para ver Jesus, abriu mão da sua vaidade e do seu orgulho. Talvez as pessoas não entenderiam ver Zaqueu no meio da multidão, e por conta do orgulho, ele teria dificuldade de ter esse encontro. Outro destaque que eu faço aqui, que impediu Zaqueu de ver Jesus, vocês devem ter percebido, e a gente fala muito sobre isso,
Sabe o que impediu também Zaqueu de ver Jesus? Quem poderia falar? Ninguém arrisca mais, eu já falei o que você ia falar, não foi? Já falei o que você ia dizer? Sabe o que mais era obstáculo de Zaqueu ver Jesus? A multidão. A multidão era um obstáculo. A multidão apertava Zaqueu e não deixava ele ver Jesus. Quantas vezes alguém se sente constrangido de ir ao Salvador por causa dos parentes, amigos, opinião pública do povo? Seu desejo de ver Jesus foi maior do que esse obstáculo, de que a multidão. Quem sabe alguém aqui entrou assim hoje? A tua vontade de estar com Jesus, de ver Jesus, foi maior do que as pessoas dizem aí fora. A tua vontade de ter um encontro com Jesus, de ter acesso a Jesus, de estar próximo de Jesus, hoje aqui, foi maior do que a opinião dos teus parentes, dos teus amigos, que te criticam, porque você tem vindo na igreja. Mas hoje, você rompeu esses obstáculos, e apesar das ideias, e apesar das opiniões, e apesar da multidão, e apesar do que os outros estão dizendo, você teve coragem e veio aqui hoje. Amém? Esta palavra é para você, claramente. Talvez em algum momento da nossa vida a gente precisou romper com tudo isso. Outra coisa que Zaqueu teve que enfrentar para ter um encontro com Jesus, ele teve que enfrentar os murmuradores. São os que se enxergam como justos e únicos merecedores da salvação. Tem gente egoísta no nosso meio, que quer Jesus só para nós. Mas eu quero te dizer que Jesus é para todos aqueles que desejarem Ele. E todos aqueles que se aproximarem de Jesus com fé, esses serão chamados filhos de Deus, e receberão a salvação de graça, porque Jesus oferece a salvação de graça. Ninguém vai impedir o que Deus tem para a tua família, ninguém vai impedir o que Deus tem para a tua casa, ninguém vai impedir o que Deus tem para os teus filhos, ninguém vai impedir o que Deus tem para os teus parentes, ninguém vai impedir o que Deus tem para a família que você está orando, ninguém vai impedir o que Deus tem para aquela que você está buscando em favor dele, ninguém vai impedir, porque a obra é de Deus. Portanto, ninguém vai impedir, nem status social, nem questões físicas, condição física, nem o orgulho, nem a multidão e nem os murmuradores. Quem está entendendo, diga amém. Primeiro ponto desta palavra, a gente falou sobre Zaqueu enfrentando obstáculos para ter o encontro com Jesus. Amém? Tu pegou o primeiro ponto? Vamos para o segundo? Vamos destacar 3. Segundo ponto dessa reflexão: a determinação de Jesus em salvar Zaqueu. Pastor, Jesus é determinado para salvar? Sim, irmãos, olha o versículo 10. O Filho do Homem veio salvar e libertar aquele que se havia perdido. Jesus é determinado em salvar. É que muitos não querem, mas Ele é determinado em salvar. Sim ou não? Foi você que encontrou Jesus ou foi Jesus que te encontrou? Como é que uma pessoa perdida encontra alguém? Nesse diálogo, nesse encontro, quem achou quem? Foi Zaqueu que achou Jesus ou foi Jesus que achou Zaqueu? Jesus achou Zaqueu. Um perdido não pode encontrar ninguém. Você estava perdido, eu estava perdido, eu não achei Jesus, Jesus que me achou. Eu não aceitei Jesus, Jesus que me aceitou. Eu estava maltrapilho, sem Deus e sem Jesus, e Ele que me encontrou. Eu não teria condições de encontrar Jesus. É Jesus que tem todas as condições para encontrar o pecador. É Ele. O Filho do Homem veio salvar e libertar aquele que se havia perdido. Quem entende isso? Tu compreende isso? Jesus veio ao teu encontro aqui hoje. Jesus está aqui para te salvar. Jesus está aqui para te libertar. Jesus está aqui para te transformar. Jesus está aqui para te renovar, irmãos.
Jesus está aqui por causa de você. Pastor, como é que Jesus está aqui? Ele está aqui, o Espírito Santo está aqui, Ele habita em nós, Ele quer nos salvar, Ele quer nos libertar, Ele quer nos transformar, Ele quer nos renovar. A determinação de Jesus em salvar Zaqueu aqui, e eu quero destacar aqui alguns pontos sobre isso, sobre a determinação de Jesus em salvar Zaqueu. Primeiro ponto, Jesus buscou Zaqueu antes de Zaqueu buscá-lo. Versículo de número 5. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, disse-lhe: Zaqueu, desce depressa, porque me convém ficar hoje em tua casa. Você não vai encontrar nos evangelhos Jesus querendo ir para a casa de ninguém. Não é comum Jesus desejar ir na casa de alguém. Na maioria das vezes são as pessoas que convidam Jesus. Mas no caso de Zaqueu, Zaqueu não chamou Jesus para ir na casa dele. A intenção de Zaqueu era só ver Jesus. Quem quis ir na casa de Zaqueu foi o próprio Cristo. Irmão, já pensou um negócio desse? Jesus querer ir na tua casa? Tu já pensou um negócio desse? Jesus querer entrar na tua família? Tu já pensou um negócio desse? Jesus querer habitar em você? Foi isso que aconteceu quando ele teve um encontro contigo. Foi ele que te encontrou, tu estava perdido. Às vezes até com vergonha, subiu na árvore e não queria que ninguém te visse. Mas o próprio Jesus te encontrou. Se tu esconder, Ele te encontra. Lê lá o Salmo 139. Não tem como a gente se esconder do olhar de Deus. Se a gente ir para um lugar muito profundo, Ele nos encontra. Se a gente ir para o mais alto lugar, Ele também lá está. Se a gente apagar a luz de noite no quarto, esconder debaixo da cama, Ele encontra. Não há lugar que a gente possa se esconder, porque Ele sempre nos encontra. Foi Jesus que foi ao encontro de Zaqueu. Jesus buscou Zaqueu antes de Zaqueu buscá-lo. Tu lembra da passagem, lá no capítulo de número 1, não lembro agora o versículo, quando Jesus tem um encontro com Filipe e Natanael, quando Jesus tem um encontro com Natanael. Lembra dessa passagem? Lembra desse encontro? Um dos discípulos de Jesus, como é que Jesus encontra ele? Jesus disse para ele assim, antes de você vir e me ver, eu te vi debaixo da árvore. Nesse texto, antes de Zaqueu ver Jesus, Jesus já tinha visto ele. Eu vou mais longe. Jesus conhecia Zaqueu no ventre da mãe. Fui longe ou não? Tu quer mais longe que isso? Jesus já conhecia Zaqueu antes dele nascer. Jesus já havia determinado todos os dias da vida de Zaqueu e sabia que naquele dia ele ia encontrar com ele. É forte ou não? Então quem é que encontra? É Zaqueu que encontra Jesus ou é Jesus que encontra Zaqueu? Jesus encontra Zaqueu. Você foi salvo porque você foi atrás de Jesus ou porque Jesus foi atrás de você? Jesus foi atrás de você. E aí, para ficar completa, na minha visão, sobre de onde partiu o encontro, lembra da história do filho pródigo? Antes do filho chegar na casa do pai, quem foi ao encontro do filho? O pai. Tu sabe por quê que na história do filho pródigo, é o pai que vai ao encontro do filho no meio do caminho? Porque os vizinhos, os parentes, as pessoas teria o mesmo comportamento que teve o irmão mais velho da história. Os vizinhos iam dizer, não, ele gastou tudo do pai, a gente não vai deixar ele chegar não. Vamos derrubar da moto. Vamos furar o pneu do carro. Ele não vai chegar próximo da casa não. Ele gastou tudo porque ele quis. Não é assim que a gente faz com os que estão perdidos? É uma palavra vergonhosa para nós, irmãos. A gente faz assim com quem está perdido. O perdido quer voltar, a gente fica botando barreira. O perdido quer voltar, a gente fica colocando obstáculo. Eu não queria trazer essa mensagem para esse lado, não. O Espírito Santo está trazendo. Talvez eu e você precisem ouvir isso. Talvez nós estamos atrapalhando a obra que Deus quer fazer na vida de alguém. Talvez a gente está se comportando como essa multidão. Mas para Jesus não tem jeito. Mesmo que a multidão estiver atrapalhando e alguém querer subir na árvore, ele vai encontrar a pessoa em cima da árvore. Mesmo que a pessoa não entende como é que Jesus viu debaixo da árvore.
Então, para Jesus, não importa se está em cima da árvore ou embaixo da árvore, Ele encontra de qualquer jeito. Quem entendeu, diga amém. Se tu subir na árvore, Ele te pega. Se tu estiver embaixo da árvore, Ele também te pega. Não tem jeito, irmãos. Eu acho que tu nunca ouviu isso de ninguém antes. Porque Deus nos inspira para falar estas palavras aqui hoje. Foi Jesus que te encontrou. Jesus buscou Zaqueu antes de Zaqueu buscá-lo. Jesus viu Zaqueu primeiro. A iniciativa do encontro pessoal foi de Jesus. Ele veio buscar e salvar o perdido. Zaqueu na árvore era um fruto maduro que Jesus precisava colher. Zaqueu na árvore era um fruto maduro que Jesus precisava colher. Sabe uma manga madura que tu vai pegar? Você nem sabe se está madura, e quando você pega, ela cai na sua mão? Você não puxou, só pegou. Foi o que Jesus fez com Zaqueu. Um fruto maduro estava na árvore. Jesus só pegou o fruto. Desce depressa, Zaqueu. Me convém entrar na tua casa hoje. Tu lembra o dia que Jesus falou isso para você? Desce depressa, Alda. Desce depressa, SN. Desce depressa, Xanda. Desce depressa, Marial. Desce depressa, Nina. Desce depressa, Antônio. Me convém entrar na tua casa hoje. Desce depressa. É da vontade dele. É Jesus que te chamou. Foi Ele que te escolheu. Segundo ponto aqui que eu destaco. A determinação de Jesus de salvar Zaqueu. Jesus mostra a Zaqueu que a sua salvação era uma questão urgente. Quando ele diz, desce depressa, Jesus está dizendo assim, não é para amanhã. Eu quero te salvar hoje. O encontro precisa ser agora. Eu quero ir para a tua casa. Quando Jesus diz, desce depressa, Jesus está dizendo isso. Eu quero ter um encontro com você agora. Irmãos, quando Jesus me encontrou, eu estava tão perdido que eu não tinha outra saída. Naquele culto, se o pregador não fizesse o apelo, eu ia para frente de qualquer jeito. Eu ia correndo para frente, não ia ter jeito, eu ia vir para frente. Eu comecei a chorar no primeiro hino. Talvez foi assim também com você. Eu acho que quando o irmão disse assim, ó, cumprimento os irmãos nessa noite com a paz do Senhor, eu acho que eu já estava chorando. Meu coração já estava derretido. Eu já estava entregue. Era uma manga madura. Jesus só me pegou. O desejo de Jesus é para agora. Jesus quer te salvar hoje. Jesus está te chamando hoje. Deus está falando com alguém aqui. Quem sabe Deus está falando com algumas pessoas aqui nesta noite. Esta palavra é para nós, essa palavra também é para você. Terceira coisa que eu aprendo aqui, a determinação de Jesus em salvar Zaqueu. Jesus quer ter comunhão com Zaqueu. Zaqueu queria só ver, Jesus quer ter comunhão. Zaqueu queria só ter um encontro, só olhar para Jesus. Jesus queria muito mais do que isso. Jesus queria ter comunhão com Ele. Amém? Jesus diz, me convém ficar em sua casa. Ou seja, eu preciso ficar em sua casa. Jesus revela que seu amor é desprovido de preconceitos. Para Jesus não importava se ele era colhedor de impostos, se ele era publicano, pouco importava para Jesus. Jesus não tem preconceito com ninguém. Jesus veio para salvar o perdido. E não importa que tipo de perdição a pessoa esteja, Ele salva todos que Ele deseja salvar. Então não ensine Jesus a salvar as pessoas, Ele salva quem Ele quer.
Ele chama quem Ele quer, Ele escolhe quem Ele quer, e Ele vai para a casa de quem Ele quer, Ele assenta na mesa com quem Ele quer, Ele tem comunhão com quem Ele quer, e você não tem nada a ver com isso, e eu também não. Quem sou eu para criticar quem Jesus salva? Parece que Lucas 15, 19 está sempre junto assim, ordem na mensagem. Às vezes eu quero sair disso, não consigo, por causa do versículo 10. Jesus salva o perdido. Ele não veio para os sãos, Ele veio para os doentes. Quem está entendendo essa mensagem, irmãos? Glória a Deus. Jesus é desprovido de preconceitos. Ele não veio buscar os que são justos e bons, como médico, veio curar os que consideram doentes. Então o médico só atende uma pessoa se a pessoa está doente, precisando dele. Jesus também é assim. Jesus veio para os doentes, os enfermos. Jesus veio para os perdidos. Último ponto que eu destaco sobre a determinação de Jesus em salvar Zaqueu está nos versículos 9 e 10. Jesus dá a Zaqueu o presente da salvação. É Jesus que dá a Zaqueu o presente da salvação. Embora a gente busca na caminhada cristã muitas coisas, e não é pecado pedir bênçãos a Deus. Não é pecado pedir bênçãos a Deus, mas eu quero dizer que a bênção maior que você precisa, você já recebeu. E se você ainda não recebeu, você precisa receber. Qual é a maior bênção que alguém precisa receber? Salvação. Jesus ofereceu isso para Zaqueu, ofereceu salvação. A salvação não é obtida mediante a religião, vida correta ou boas obras. Zaqueu não foi salvo porque doou metade dos seus bens, mas porque creu em Jesus. Zaqueu não foi salvo por causa do que ele fez no final do texto. Ele foi salvo por causa da obra de Deus em Jesus nele. Quem entendeu? Zaqueu não foi salvo por causa do que ele quis oferecer para aqueles que ele tinha defraudado. Zaqueu foi salvo por causa da fé que ele teve em Cristo Jesus. Amém? Amém. Terceiro ponto dessa mensagem para a gente terminar. Terceiro ponto. As evidências da salvação de Zaqueu. Por que a gente sabe que Zaqueu foi salvo? As evidências da salvação estão aqui, no mesmo texto. Agora, deixa eu fazer um exercício com vocês. Vocês perceberem que enquanto eu pregava, eu apliquei muito da mensagem. Mas agora eu quero ser mais enfático na aplicação. Eu gostaria que você olhasse para o que Zaqueu fez como resposta de Deus para você. Ou seja, o primeiro ponto que nós destacamos a dificuldade que Zaqueu teve de encontrar com Jesus. Mas o segundo ponto que nós destacamos a determinação de Jesus em salvar Zaqueu. Mas agora, nós queremos destacar, para que você compreenda a mensagem completa, as evidências da salvação. Então, nós que somos salvos, precisamos evidenciar que fomos salvos. E você que pode ser salvo, crendo em Jesus, no decorrer da caminhada, você vai precisar evidenciar de que você foi salvo. Amém? Quem compreendeu? Para quem já é salvo, você precisa evidenciar de que você já é salvo. Para quem ainda vai ser salvo, você precisa crer em Jesus Cristo para ser salvo. Você vai precisar evidenciar de que de fato você foi salvo. Amém? Então eu faço alguns destaques. As evidências da salvação de Zaqueu. Vamos listar aqui 3 evidências da salvação de Zaqueu. Primeiro, prontidão em obedecer ao chamado de Jesus. No versículo 5, Jesus disse: desce depressa, porque me convém hoje entrar na tua casa. E o versículo 6, Zaqueu fez o quê? No versículo 5, Jesus disse: desce depressa. E no versículo 6, ele desceu. Simples assim. Esta é a resposta que eu preciso dar ao chamado.
Esta é a resposta que eu preciso dar quando eu ouvir a voz do Senhor. É isso que eu preciso responder ao chamado de Deus. Quem entendeu? Tu compreendeu aí? No versículo 5, Jesus disse: desce depressa. No versículo 6, ele desceu depressa. O que muda é a resposta que se dá ao chamado. Zaqueu respondeu ao chamado da salvação. Zaqueu respondeu ao chamado de Jesus. Ele desceu depressa e foi para sua casa, junto com Jesus. Zaqueu desceu depressa. Ele obedeceu sem questionar e sem adiar ao chamado. Tem gente que está adiando muito. Para que adiar o chamado de Deus? E talvez aqui essa palavra pode ter dois significados. Porque você está adiando aquilo que Deus está fazendo na sua vida, Ele está te chamando para você caminhar com Ele. Essa é a primeira coisa. O Senhor está chamando para a salvação, mas o Senhor também chama para fazer a sua obra. O Senhor também chama para ter intimidade. O Senhor também chama para ter comunhão. O Senhor está te chamando para ter uma aproximação a mais com você. Por que você está dizendo não? Nesse caso, Zaqueu dá uma resposta positiva. Jesus disse no versículo 5, desce depressa. No versículo 6, ele desceu depressa. Zaqueu está nos ensinando como fazer diante do chamado do Senhor. Qual é a nossa resposta quando Deus está nos chamando? Eu te pergunto. Como você tem respondido ao chamado de Deus? Você tem adiado o chamado ou você tem obedecido? Você tem questionado ao chamado de Deus ou você está fazendo segundo a vontade do Senhor? Responda para você mesmo. Segunda coisa que nós aprendemos aqui com Zaqueu, as evidências da salvação dele: coração aberto para socorrer os necessitados. Cara, nem era crente. Quando fica crente já quer obedecer e já quer fazer, meus irmãos. Essa é a diferença. Essa é a evidência da salvação. Ser salvo e continuar sendo o mesmo, meu irmão, eu tenho dificuldade de compreender. Uma pessoa que foi salva e tem 10 anos e não muda nada. Eu tenho dificuldade de compreender isso. Às vezes até duvido se foi salvo mesmo. Eu não estou falando de personalidade, porque a personalidade vai continuar a mesma. A personalidade não muda não, irmãos. Pedro continuou sanguíneo do mesmo jeito, antes e depois da salvação. Agora ele usava aquele fervor dele agora para pregar, depois que o Espírito Santo desceu sobre ele. Mas enquanto ele caminhava com Jesus, estava rebelde, com faca na cintura. Arrancou a orelha de Malco, o servo do sumo sacerdote. Precisa ter evidência da salvação, eu e você. Como era você antes da salvação e como é você hoje? Compreendeu que essa mensagem, ela nos confronta? Talvez tu já ouviu falar sobre Zaqueu de diversas formas e nunca se questionou se de fato você mudou. Mas hoje o Espírito Santo veio aqui para nos confrontar também. Eu já dei palavra de bênção, eu não vou te confrontar pela palavra? Meu irmão, se eu não tiver coragem de te confrontar pela palavra, eu paro de pregar. Se a palavra primeiro me confronta, não vai confrontar você? As suas atitudes têm demonstrado que você foi salvo? As tuas palavras têm demonstrado que você foi salvo? O que você vê no Facebook, no Instagram, tem demonstrado que você foi salvo? O que você ouve e vê tem demonstrado que você foi salvo? O que você compartilha de um salvo? Ou a gente precisa voltar para Jesus? Ou a gente precisa tomar vergonha na cara e voltar para Jesus? Porque a gente está dizendo que é crente, e na verdade, os nossos comportamentos não demonstram que somos crentes. Esta mensagem é para quem está dentro de casa e para quem está fora de casa. Essa mensagem é para mim e é para você. Amém, irmãos? Amém. Último ponto. Deixa eu só destacar no versículo 8 que tem algo interessante ainda sobre
coração aberto para socorrer os necessitados. A salvação encheu de amor, generosidade e disposição de dar. Agora, no versículo 8, Zaqueu está cheio de amor, e ele demonstra isso, sendo generoso e com disposição de abençoar, se porventura ele tinha defraudado alguém. É se porventura, viu, irmãos? O texto tem uma suposição aí. Se porventura defraudei alguém, eu quero restituir 4 vezes mais. Se tivesse alguém ali naquele meio, enquanto ele estava dizendo isso, que havia sido prejudicado, e ele dizia: epa, eu aqui, ó, dê para cá. Mas a gente não tem certeza, porque tem uma suposição. Se porventura defraudei alguém. A Nina sabe, tem um irmão lá na igreja, Paulinho. Paulinho disse que Zaqueu não era ladrão, não. O texto não disse isso. E ele tem razão, irmãos. E ele debate com qualquer um, comigo ou com qualquer um. Zaqueu não é ladrão, não, se porventura. Mas o que eu sei é que ele disse: se eu defraudei alguém, eu quero restituir 4 vezes mais. Coração cheio de amor, generosidade. Deixa eu fazer uma aplicação nesse ponto aqui. Tu tens sido generoso na casa do Senhor? Ou tu investia muito mais quando era do mundo e hoje não investe nada na obra de Deus? Deixa eu apertar mais um pouquinho, eu estou falando para a igreja aqui hoje. Tem alguns visitantes. Se isso não enquadrar para você, não tem problema não, é para a igreja. Agora esse ponto que eu vou dizer. Quando você fez a profissão de fé batista, você disse que seria ofertante dizimista. Você tem sido? Você tem cooperado? Ou você tem defraudado? Porque não adianta nada criticar Zaqueu e cometer o mesmo erro, se porventura Zaqueu cometeu. Vamos para o último ponto? Advertências, evidências da salvação de Zaqueu. Em terceiro lugar, prontidão para corrigir as faltas do passado. Ele fez isso aí no versículo 8. Ele quis corrigir tudo. Quem mentia depois de Cristo não mente mais. Quem roubava depois de Cristo não rouba mais. Quem prostituía depois de Cristo não prostitui mais. Quem traía a esposa depois de Cristo não trai mais. Quem fornicava depois de Jesus não fornica mais. Quem masturbava depois de Jesus não masturba mais. Pecado tem nome. E o que eu fazia no passado eu preciso deixar depois que eu encontrei com Jesus. Se eu mentia depois que eu encontrei com Jesus, eu preciso deixar de mentir. Se eu era fofoqueiro, eu preciso deixar de ser fofoqueiro. Se eu era invejoso, eu preciso deixar de ser invejoso. Quem entendeu diz amém. Toda palavra que nós ouvimos e nós praticamos, nós nos comparamos como o servo fiel, que ouviu a voz do Senhor, a palavra do Senhor e colocou ela em prática. Toda vez que eu ouço a voz do Senhor, a palavra do Senhor e não coloco em prática, eu sou comparado a um servo insensato, que ouviu a palavra do Senhor e não colocou ela em prática. Tem culto que a gente vai, sai emocionado, chorando, arrepiando, e não tem nenhuma mudança de vida. Mas eu não quero que você arrepia, que você chora nesse culto, que você dê um glória a Deus, nem aleluia. Mas eu quero botar a cabeça no travesseiro hoje e ter a consciência de que aquilo que a igreja ouviu foi a voz do Senhor e que vidas foram transformadas. Zaqueu se dispôs a corrigir as faltas do passado. Um convertido torna-se honesto. Ele quer reparar os erros do passado. Quer restituir as pessoas a quem tinha lesado. Quer limpar o seu nome. Quer uma vida correta, íntegra. É o que ele quis aqui no texto. É o que ele desejou. Por isso Jesus vai dizer assim: hoje houve salvação nesta casa. Não importa sua posição política, financeira, a cor da sua pele, ou sua religião, Jesus veio aqui para salvar você. Amém?
Não importa quem você é, o que você fez e por onde você andou. Esta pode ser também sua última chance. Quem ainda não se entregou para Jesus, essa pode ser a sua última chance. Eu não sei o que vai acontecer daqui 5 minutos. O tempo é agora para o encontro da salvação. Zaqueu viu a oportunidade, ele subiu na árvore, mas o que Jesus tinha para ele era muito maior. Jesus estava oferecendo para ele salvação, e ele recebeu a salvação. Você pode ter a última oportunidade hoje, e Jesus quer te salvar. Ele veio aqui só para isso. Pastor, e aqueles que já servem? Ele veio também te salvar. Quem sabe você precisa ser salvo de tantas coisas que você faz errado e precisa acertar. Você é salvo, mas precisa corrigir algumas coisas. Essa palavra é para todos nós. Ninguém fica de fora. Agora mesmo, se você se arrepender dos seus pecados, abandoná-los e confiar em Jesus, você pode ser salvo. Eu pergunto, alguém se arrepende do que você fez no passado? Dos seus pecados? E você sabe todos eles. Você conhece o que você fez. E você se arrepende do que fez e hoje você quer se entregar para Jesus? Essa é uma palavra direta para o teu coração. Eu não gostaria que você tomasse uma decisão por constrangimento ou porque está emocionada, porque eu acho que você não está. Mas por consciência de que Jesus veio buscar e salvar aquele que se havia perdido. E por perceber que esta é a oportunidade mais importante que alguém pode receber de Deus. Ter Jesus indo ao seu encontro para te abraçar e te salvar. Eu pergunto, tem alguém que gostaria de voltar para Jesus e se entregar para Ele aqui hoje? Alguém aqui gostaria de se entregar para Jesus, seja criança, adolescente, jovem, homem ou mulher? Tem alguém que deseja se entregar a Jesus? Levante a sua mão, eu vou orar por você. Há alguém aqui que deseja ter esse encontro? Esta é a tua oportunidade. Assim como Zaqueu, que não desperdiçou esta oportunidade, eu te encorajo, pela ação do Espírito Santo, a tomar uma decisão convicta de que você precisa se arrepender e se entregar para Jesus. Tem alguém que deseja fazer isso? Quem sabe alguém conhece a Jesus, caminhou com Jesus, mas por algum motivo se afastou de Jesus, se afastou da comunhão da igreja, das pessoas que te aproximavam de Jesus, mas hoje você compreendeu esta palavra e esta palavra está falando para você. Se você deseja se reconciliar, levanta a sua mão e eu vou orar por você. Se você deseja voltar, se reconciliar, levanta a sua mão e eu vou orar por você. Onde você estiver agora, eu quero orar por você. Quem sabe o Espírito Santo está falando dentro de você. E a minha palavra é: não resista à voz do Senhor. Ele quer te salvar. Seja você um jovem, uma criança, um adolescente, um homem ou uma mulher que está aqui. Se Deus falou no teu coração e você precisa se arrepender e voltar para Jesus, se reconciliando com Ele, Ele está falando com você. Se é para você essa palavra, levante a sua mão. Enquanto eu estou ministrando, eu sei que o Espírito Santo está falando. E se é com você que Deus tem falado, e você, neste momento, não teve coragem de levantar a sua mão, mas se em algum momento quiser chamar algum parente seu, ou alguém aqui da igreja, talvez você não quer estar aqui, até como o Zaqueu, queria só ver Jesus, mas eu quero te dizer, que mais do que ver Jesus, Jesus tem muito mais para você. Ele quer te salvar, Ele quer mudar a tua vida e a tua história, Ele quer mudar a tua casa, a tua família, Ele quer entrar na tua casa, Ele convém entrar na tua casa. Hoje me convém entrar na tua casa, Ele disse para Zaqueu, me convém entrar na tua casa. Ele quer entrar na tua casa. Amém? Vou pedir para a igreja ficar de pé. Glória a Deus. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja.
Obrigado, Pai, pela tua palavra. Que possamos sair daqui, mas não da tua presença. Nós queremos continuar contigo, Deus, sendo chamado filhos teus, e nos aproximar de ti, Deus, e depressa. Queremos ter intimidade com o Senhor, comunhão com o Senhor e viver para o Senhor. Por isso nos atrai pela tua palavra, e que em todas as vezes, ó Deus, que estivermos juntos, possamos celebrar o teu nome, e que esta igreja, Deus, permaneça diante do Senhor, fazendo a tua obra e sendo chamada, Deus, para caminhar contigo todos os dias. Nós te louvamos por tudo, Deus. Abençoa as famílias que aqui estão, aqueles que receberam esta palavra, e que esta palavra, Deus, permaneça conosco, confortando o nosso coração, edificando a nossa vida, Deus, mas também nos confrontando para o Senhor. Obrigado, Deus, porque o Senhor falou conosco. Abençoa o teu povo e a tua igreja. Abençoa os teus filhos, Pai. É o que nós oramos em nome de Jesus. Amém. Eu vou pedir para os irmãos se assentarem por um instante. Você não vai sair de imediato. Eu vou dar 2 minutos para os irmãos fecharem os olhos e fazerem uma oração silenciosa, colocando diante do Senhor aquilo que você ouviu, para sair daqui hoje transformado, em nome de Jesus. 2 minutos, oração silenciosa.